pessoal, bem-vindo de volta aí ao Take Waves Podcast. E o papo de hoje vai ser bem legal, né? Ex-juiz, ex-membro do Ministério Público, professor da Faculdade de Direito do Recife, Ricardo Freitas. Fique com a gente que vocês vão gostar. Professor, boa noite, em primeiro lugar. Boa noite, Natália, também. Boa noite. Boa noite a todos. Professor, como ocorreu a sua escolha por esse ramo do direito, o ramo penal do direito, né? Assim, na faculdade, de ser professor de direito penal? Por que essa escolha? Veja, quando nós entramos na faculdade, né, nós nos deparamos com uma série de disciplinas relacionadas, né, aos diversos ramos do direito. E aí as pessoas escolhem trabalharem com direito civil, direito do trabalho, etc., né? Mas com o direito penal é meio diferente, porque você não escolhe, né, a área penal, na realidade, né? Você está assim, de repente, desprevenido na faculdade, e aí quem lhe escolhe é o direito penal. Sabe como é? Você está assim, o direito penal diz, olha, eu quero você, Ricardo, você vai ser um dos meus. E aí você está enredado naquela teia, né? É diferente, né, de quando você escolhe alguma coisa. Você é escolhido, né? Com o direito penal é isso que acontece. A gente sente que ainda existe o preconceito, né, com o penalista, né? A gente sabe que é o advogado que solta bandido, né? A sociedade tem essa visão, mas a gente sempre tem que lembrar que pode ser que na vida, dependendo de como a vida ela ande, a gente acaba pesando o penalista na vida da gente. A gente tem que pensar nisso, né? Então existe esse preconceito. Eu só fizesse aí para a gente um resumo de como foi sua carreira no Ministério Público e como juiz. Como é que o senhor resumiria isso de uma forma assim, bem sucinta para a gente? Duas grandes escolas, né? Duas grandes escolas, na realidade. Uma maneira um pouco distinta, né, de ver o direito e de ver o processo, não é? Mas, fundamentalmente, se nós observarmos, né, direitinho, né, há pouca diferença, né, entre as duas atividades, na realidade. Você aprende muito, né? Aprende muito sobre a vida também, né? Isso foi uma escola para mim. Por que você fez essa mudança? Porque sair de juiz para o Ministério Público. Geralmente a gente vê o contrário. Então é meio interessante essa mudança do todo mundo pode progredir na vida, né? Você não é obrigado. Não, estou brincando. Estou brincando com meus amigos juízes, né? Não, na realidade é o seguinte, né? Eu passei mais ou menos uns 6 anos na magistratura, alguma coisa assim, e eu sou penalista, né? A minha última ocupação na magistratura foi a primeira criminal do Paulista, que era a privativa do júri. Só que, mais cedo ou mais tarde, eu acho que não ia demorar muito tempo, ia ser promovido para a capital, né? E como substituto. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o que é que eu quero da minha vida, né? Cair e trabalhar numa vara de sucessões, né? Na época, como se chamava, falências e concordatas, né? Eu quero direito penal, né? E, curiosamente, uma promotora que havia trabalhado comigo, havíamos trabalhado juntos, né, no interior, ela disse, olha, tem um concurso. Eu não sabia nem o que era, mas eu fui me informar, não é? Era basicamente direito penal, só que direito penal militar. Aí isso foi que me levou a essa mudança, né? A vontade de trabalhar para o resto da minha vida, né? E logo, né, como o ramo do direito, na realidade, que me escolheu, né? Fascinando-me, na realidade. Porque é um ditado nas faculdades de Direito, Cleiton, não sei se você conhece, não sei se a Natália conhece, que é mais ou menos o seguinte, olha, na faculdade de Direito, todo mundo namora o direito penal, mas todo mundo só se casa com o direito civil. O direito penal se casou comigo, né, na realidade, e que se casou comigo de tal maneira que eu nunca mais pude abandoná-lo, né? É um casamento para sempre, né, como a gente ouve na igreja, né? Até que a morte nos separe, né? Não tem divórcio. Professor, hoje a gente vê que o Ministério Público, na Constituição de 88, era para ser feito um poder paralelo, né? Aquele poder que não é controlado por ninguém, que fiscalizava todo mundo. O que é que o senhor acha do Ministério Público hoje? O que é que ele pode melhorar? Será que aquela visão de 88 hoje, nesse país que a gente vive, ainda está valendo? Veja, o Ministério Público, ao contrário da magistratura, né, que realmente é bem antiga, os promotores anteriores à Constituição de 88, né, os membros do Ministério Público, vamos me desculpar por essa observação, mas eu acho que é verdade. O Ministério Público, na realidade, no Brasil, né,
eu posso dizer que ele nasce em 88, né? Ele nasce com a Constituição. Né? Antes de 88, o Ministério Público era um coadjuvante, né? Que se limitava a lançar as cotas nos processos, né? Aquele famoso nada a opor, tinha o seu momento de brilho, né? Que era o momento do júri, e acabou-se. Né? O que acontece? O Ministério Público ganha autonomia, ganha importância com a Constituição de 88, e isso, com o tempo, né, realmente veio a transformar bastante a instituição. Eu acompanhei muito essa mudança, né? Eu ingressei no Ministério Público em 96, né? Ou seja, com 8 anos de Constituição, na realidade, né? E eu percebi, eu vivenciei essa mudança, né? Na realidade, foi uma mudança muito profunda. Né? A instituição, né, amadureceu, assumiu determinadas responsabilidades. Não é verdade que ela não seja controlada, ela sofre um controle bastante rigoroso, né, do Conselho Nacional do Ministério Público, mais rigoroso, inclusive, né, do que o controle exercido pelo Conselho Nacional de Justiça em relação aos juízes, aos magistrados. Né? Por que eu estou dizendo que é mais rigoroso? Porque a quantidade de punições é muito maior em termos absolutos e é significativamente maior em termos relativos do que aquelas que são aplicadas aos juízes, né, pelo Conselho Nacional de Justiça. Portanto, é um controle realmente mais rigoroso, né, do que o exercido pelo CNJ, né, na realidade. Há um controle muito, muito forte, né, da atuação da instituição, que naturalmente não pode chegar às raias, né, de comprometer a independência funcional. Né? No momento que você não observa a independência funcional, aí ocorre uma regressão terrível, né, no Ministério Público, né? Aqueles tempos de outrora, né, que eram tão ruins, né, para a instituição e, consequentemente, para a prestação da justiça. Doutor Dallagnol que eu diga, né? Assim, o senhor acha hoje em dia que o advogado, o aluno, no caso, ele sai preparado para a vida de advogado quando ele sai da faculdade? Não, veja, não só a advocacia, mas qualquer carreira, na realidade, né? Quando você sai da faculdade, a ideia fundamental, e o que me parece mais importante, é que você tem uma carga de conhecimentos teóricos, né, muito grande, na realidade. Isso é que é importante, porque esse é o lastro. Né? Uhum. Você pode se tornar um bom profissional do direito se você tiver feito um curso, né, em que o lastro teórico que você saia com ele da faculdade, né, seja um lastro teórico bom, consistente, firme, né? Você ter bons alicerces na realidade. A prática é algo que você ganha no dia a dia. Né? Agora, o inverso não é verdadeiro. Né? O inverso não é verdadeiro. Né? É muito difícil você ser um excelente profissional do direito, coisa e tal, né, sem a teoria. Né? Se você só tiver... É engraçado, né? Porque muitos alunos, eu acho até que se equivocam em relação a isso. Não, eu não quero nem saber o que eu vejo na faculdade. Né? Eu quero entrar no escritório de advocacia, estagiar. Bom, você pode trabalhar a sua vida inteira com direito, mas se você não tiver, na realidade, né, um estofo, né, teórico, né, e esse estofo teórico, na realidade, quem deve proporcionar a você é a faculdade, na realidade, não é? Você nunca vai ser um profissional realmente de primeiro escalão, né? Na realidade. Agora, são duas faces da mesma moeda, né? Teoria e prática, na realidade, são. Né? Estão conectadas, né? Mas a universidade ela não dá para, na realidade, ela facilita a prática, né? Ela tem prática forense, algumas disciplinas dessa natureza, coisa e tal, não é? Mas o grande encargo, a grande função da universidade, na realidade, é empanturrar, encher os alunos, né, de teoria, fundamentalmente. Uhum. E assim, na sua carreira, no começo, assim, quando o senhor terminou a faculdade de Direito, o senhor foi advogado ou foi diretamente prestar concurso? Não. Quando eu me formei, eu só tinha uma certeza, né? Querer ensinar, querer lecionar, ser professor. Isso era a única certeza que eu tinha. O resto eu não sabia, né, o que eu deveria, o que eu poderia fazer, né? E aí eu tinha feito concurso público, né? Trabalhava na Caixa Econômica, né, à noite, no processamento de dados, né? Ou seja, a Caixa Econômica correu um risco enorme, né, comigo, né, de colocar de dados. Realmente, não sei como não faliu, não quebrou, né, a Caixa Econômica.
E, durante o dia, assim que eu me formei, fui fazer logo mestrado na Faculdade de Direito do Recife, né, também. E aí um colega meu do mestrado, que conhecia outros colegas meus de faculdade, amigos meus, na realidade, muito próximos, disse: olha, você quer trabalhar com a gente? Quero. Fazendo o quê? Né? Eles me convidaram para ingressar numa ONG que tinha acabado de ser criada. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, né? Que até hoje existe. Né? É o GAJOP, Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares. Né? E eu trabalhei durante alguns anos, fui coordenador, inclusive, dessa entidade, né? Fiz outros concursos públicos também, e conciliei, né? Por exemplo, o que seria hoje analista do TRE, eu fui analista durante algum tempo, né? Até que, por questões internas, na realidade, resolvi mudar de ramo, vamos dizer, né? Deixei de vender verduras e passei a vender, né? Com problemas internos, né? Disse: olha, e essa altura deu uma carreira, né? Algo do tipo, e aí eu fazer os concursos que apareceram na minha frente. Fiz um concurso para procuradoria do INCRA, né? Mas foi extinta a procuradoria depois, conjuntamente com o INCRA. Na realidade, eu não cheguei a tomar posse. E aí, o primeiro que apareceu, na realidade, não foi nenhuma vocação, não fui vocacionado, nasci para a magistratura, não. O primeiro concurso que apareceu, eu fiz. E aí me tornei magistrado. E foi muito bom, viu? Foi uma escola, eu guardo excelentes recordações. É assim, não foi nada planejado, né? Levando você, né, para esses caminhos. Enfim. E o senhor é um apaixonado pelo direito penal, né? Assim, se eu não fosse... Eu tive uma grande sorte na minha... São poucas as pessoas na vida que trabalham com o que gostam, né? Na realidade. Né? Eu tive a sorte de sempre trabalhar em atividades realmente que eu gosto muito. Adorei a magistratura, adorei o Ministério Público, adoro lecionar. Né? Eu tive essa sorte na vida, sorte também. Enfim. O senhor acha que ser professor é uma vocação? É uma vocação, sem dúvida. Se alguém se torna professor por outro motivo, né, que não seja aquela vontade, não é, de lecionar, de estar em sala de aula, né, de escrever, de produzir artigos, de escrever livros, de orientar dissertações e teses de doutorado. Doutorado está no lugar errado, né? Na realidade, está prejudicando as pessoas. Está prejudicando as pessoas. Eu realmente não tenho a mínima vontade de me aposentar das minhas atividades acadêmicas, né? Porque realmente representam muito para mim, né? São muito satisfatórias, assim, para mim, na realidade. Muito bom, é bom. A vida é muito sorte, sabe, Natália? Na realidade, você raramente você traça um caminho e segue, né, aquele caminho exatamente como foi traçado. Né? As coisas vão aparecendo, vão surgindo, né, e você vai acumulando experiências, né? Enfim, a vida é isso, fundamentalmente. É isso. Não tem... O Brasil ele tem milhares de presos sem julgamento, né? No máximo, na primeira instância. Às vezes só prisão preventiva, às vezes até não foi nem analisado pelo judiciário. O Brasil só perde em número de presos para os Estados Unidos, né? E a Rússia também. Países do porte da gente, nós só ficamos atrás dos Estados Unidos e Rússia. Nós ficamos atrás também de outros países em termos de população carcerária em números relativos, mas são países assim com os quais a gente não se compara muito, porque não é de dimensão semelhante ao nosso, nem população semelhante. Né? Os países com que nós podemos nos comparar mesmo são os Estados Unidos e Rússia. Né? E, nessa ordem, são os países que encarceram mais, né, do que o Brasil. Nem sempre foi assim, viu? No final da década de 90, nós estávamos na média mundial. A média mundial... O que é considerado normal, se você quiser pode colocar entre parênteses, é que existam 100 presos por cada 100 mil habitantes. No final da década de 90, nós estávamos por aí. Hoje em dia, nós ultrapassamos, triplicamos já esse número, né? Como você sabe. Então, você acha que o Brasil prende muito e prende mal, ou só está realmente seguindo essa média mundial aí em relação aos países... Como eu disse para você, nós não estamos na média, né? A gente realmente prende muito e prende mal, né? Por uma série de razões. Né?
por exemplo, aliás, até o Supremo, imaginem só, né, já reconheceu o que o Supremo chamou de estado de coisas inconstitucional, né, porque, evidentemente, nosso sistema carcerário, né, nosso sistema prisional, é a maior vergonha, né, que o nosso país pode sentir, né, em relação ao mundo, né. A quantidade de presos provisórios é absurda, né? Não é só a nossa realidade, tá? Em toda a América Latina, os países têm mais ou menos uma população carcerária de presos provisórios semelhante à nossa, um pouco maior, um pouco menor, mas é uma situação absurda, né? Quando você tem uma população carcerária de presos provisórios, não é? Alguns deles com muito tempo, né, de prisão provisória, significa que eles estão cumprindo praticamente uma pena antecipada, né? Uma pena antes da culpabilidade deles ter sido firmada, né? O que é um absurdo, sem dúvida alguma. É uma situação triste, né? A situação do nosso sistema prisional. Né? E não é culpa de ninguém, né? Às vezes ali é só a faculdade do crime, né? Ele não separa crimes leves de crimes realmente pesados, é todo mundo ali Sim, junto. não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Veja, a lei de execução penal, a finalidade que ela aponta para a pena, disso eu sou muito descrente, né, independentemente da qualidade do sistema, é a ressocialização. Né? E, evidentemente, que a ressocialização é impossível. Né? A reintegração social do preso ela é simplesmente impossível nas condições de encarceramento, não é, atuais. Né? Aliás, qualquer encarceramento, não é, já desfavorece, né, a reintegração social. Eu já ouvi alguém dizer, não me recordo quem, que você tentar ressocializar, não é, nas condições então, não é algo análogo a tentar ensinar alguém a ser craque de futebol, treinando essa pessoa dentro do elevador. O paralelo é esse. É impossível a tarefa, né, na realidade. De fato, é um problema. Professor, agora, a dar aquele molho, aquela esquentada no assunto, eu queria saber qual é a sensação de ter um pensamento liberal dentro da UFPL, na FDR. Qual é a sensação que o senhor tem ter esse pensamento liberal naquele ambiente assim? Que liberal do ponto de vista... pensamento. É liberal do ponto de vista jurídico ou político? Político. Político? Né? Na realidade, você nunca está muito à vontade, né? Na universidade, se você não se situasse mais à esquerda, né? do espectro político. Né? Isso é um fato. Né? Isso é menos notável nas faculdades de Direito, mas nos cursos de Humanas, né? De maneira geral, né? A hegemonia do pensamento, né? Que a gente chama de pensamento de esquerda, né? É total. Né? 95%, né, dos professores e alunos de humanas, não é, certamente, né, são pessoas que têm um perfil político de esquerda. Né? A Faculdade de Direito também. Né? A Faculdade de Direito, certamente, né, a esquerda tem hegemonia, embora isso não seja tão marcante, né, como ocorre nos cursos de humanas, de forma geral. Nas engenharias e na medicina, eu não sei como é realmente essa realidade, mas isso é um fato. Né? E quando você não tem assim, uma pessoa que se perfile assim, à esquerda na universidade, isso às vezes traz problemas. Né? Não é o meu caso, que eu sou muito na minha, coisa e tal, não me envolvo em política dentro da universidade, nada, mas pode trazer problemas, né? A sociabilidade é prejudicada, sabe, Cleiton, na realidade. Né? Você tem um prejuízo em termos de sociabilidade, né? Sobretudo nesse país, né, que nós estamos vivendo, né, com essa alta polarização, esse nível de agressividade, né, entre as pessoas. Né? O que acontece? Se você é uma pessoa que pensa errado, né, entre aspas, né, no ambiente em que você vive, isso aí vai prejudicá-lo, né, em termos de sociabilidade. Né? Não tenha nem dúvida. Né? De uma forma ou de outra, né, você é olhado meio assim de esguelha, né, na realidade. Mas a vida é assim. Né? Eu costumo dizer, como Bernardo Pereira de Vasconcelos, né, o grande
parlamentar brasileiro, né, do início do Império, né, que ele trafegou, ele era um político liberal e trafegou para o conservadorismo, né, na realidade, em algum momento, né, certo? Eu praticamente repito as palavras dele, né, que ele disse na época, se justificando, né, essa mudança dele política, né. Eu digo a mesma coisa, né? Eu fui assim de esquerda quando era difícil ser de esquerda, né? Então, o fato de você ser de esquerda, você tinha problema nos concursos, né? No concurso para magistratura mesmo depois do regime militar, você tinha problemas, né? Você fazia um concurso público na década de 70, no início da década de 80, isso era problemático, né? Porque na repartição pública que estava fazendo concurso, sempre tinha gente do SNI, né? Pessoas ligadas ao SNI, né? Você tinha problema em ser identificado por uma pessoa de esquerda, né? É o que eu digo, né? Eu fui de esquerda quando era difícil. Hoje em dia, que é quase um requisito, né? Para concurso público, para você entrar na universidade, eu estou do lado errado. Eu tenho esse problema, né? Foi mais ou menos isso que Bernardo Pereira de Vasconcelos disse. Olha, eu fui liberal quando era difícil, né? Ser liberal, né? Na realidade, né? Agora eu mudei. Agora eu sou conservador quando é difícil ser conservador. É mais ou menos por aí, né? A minha justificativa é mais ou menos igual a de Bernardo Pereira de Vasconcelos, né? A minha explicação. Mas é difícil, realmente. Porque você tem sempre problemas em relação à sociabilidade, né? Na realidade. Né? E quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa que gosta de tratar bem os outros, não discrimino, tenho a mente aberta, né? Em relação às grandes questões, às grandes discussões, né? Etc. Não tem nenhum problema. Mas pode ser problemático, sim, né? Tem professores... há uns 2, 3 anos, né, eu soube que professores, não sei se de ciência política, no campus, né, da UFPE, alguns professores tiveram problemas, né, porque não são professores alinhados à esquerda. Né? Eu ouvi falar, né, disso aí. Né? Cheguei a ouvir... ocorreram até ameaças, né? Coisa desse tipo, etc. Pode ser problemático. Para mim não é, não. Para mim, a Faculdade de Direito é minha casa e eu me sinto muito bem lá e ninguém vai me causar problemas, né? Por lá. Enfim. Quem fala muito isso é Pondé, né? Pondé ele é um filósofo que o pessoal acha assim, se tu é sociólogo, tu é filósofo, tu tem que ser de esquerda. E Pondé ele sofre um pouco isso. Ele fala, né? Questão de mestrado, doutorado, você ser de direita, você liberal, você sofre. Porque é meio assim, não importa o que você diga. Você é liberal, então tome. Então, realmente, tem essa hegemonia que é um pouco prejudicial. Agora, professor, o que é que o senhor pensa sobre maioridade penal? O senhor seria a favor... Não, maioridade penal, eu acho que está bem, do jeito que está. Né? E eu vou dizer por quê, na realidade. Veja, você fixar a maioridade penal em 16, 18, 21 anos, como era até pouco tempo na Argentina, 14 anos, isso é um tanto arbitrário, não é? Isso aí não tem nenhuma... Não existe, digamos assim, nenhum respaldo científico para você dizer, não, a maioridade penal deve ser alcançada com a idade X, a idade Y, etc. Não existe respaldo de natureza científica. O que a gente sabe é o seguinte, né? Que a maturidade da pessoa humana, ela varia, né? De ser humano para ser humano, na realidade. Né? Tem pessoas que, na realidade, amadurecem muito mais tarde, né? Na realidade. Né? Algumas mulheres dizem que os homens não amadurecem nunca, né? Esse aí não tem jeito, né? A idade penal, a maioridade, teria que ser estabelecida lá em cima para eles, né? É verdade. Vocês até hoje jogam bola com essa idade, né? Então, isso é uma brincadeira, estão brincando, né? Na realidade, alguns sugerem a redução da maioridade penal para 16 anos, né? Sob o argumento de que um jovem de 16 anos tem plena capacidade de entendimento, né? E autodeterminação no que diz respeito ao seu comportamento. Ele sabe perfeitamente bem, é consciente, né, do que está fazendo, das consequências dos seus atos, não é, etc. Por exemplo, né, o jovem de 16 anos que mata alguém, né, tem plena consciência do que está fazendo. Eu concordo. Né? Mas eu concordo, né, que isso aí já está presente, né, em adolescentes de 14 anos também. Um adolescente de 14 anos
né, desconhece que matar alguém, por exemplo, vamos reduzir um pouco mais, né? Uma criança de 11 anos já sabe que é morte, né? Tem alguém, um filho de um amigo meu, não é? É pequenininho ainda, com 5, 6 aninhos, né? Esse amigo meu foi matar uma barata, né? O menino disse, pai, não se pode matar, não é para matar, né? Aí o amigo disse, mas o que, meu filho? Coisa e tal. O filho olhou para ele e disse, é um ser vivo. Você fez na barata, o bichinho pequenino. Ou seja, essa consciência ela existe, quer dizer, não é esse o critério que deve ser utilizado, né? Porque senão a tendência é nós rebaixarmos cada vez mais a idade penal, na realidade, até um ponto, né, em que realmente o indivíduo seja tão novinho que não tenha consciência, né, em relação às consequências dos seus atos. Uma proposta alternativa é decidir caso a caso em relação à imputabilidade, ou seja, examinar o indivíduo, independentemente da idade, né, e observar se ele tem capacidade de entendimento e autodeterminação. Né? Aí variaria. Né? Alguns jovens com 17 anos teriam essa capacidade, outros não teriam. Né? Isso seria examinado caso a caso, por especialistas, né? Por psiquiatras. Né? Essa solução é defendida por muitos, né? Como uma solução mais flexível em comparação com a simples redução da maioridade penal. Eu sou contra também. Por que eu sou contra? Né? Eu sou contra por conta, em razão, Cleiton, da natureza, da seletividade do nosso sistema penal. Né? O nosso sistema penal, ele não encarcera as pessoas, né? Independentemente da sua condição social, não é? Da sua condição econômica, do seu status, enfim. Né? Na realidade, o nosso sistema penal é um sistema penal que discrimina. Né? Dentre as pessoas que cometem crimes, né, efetivamente, ela seleciona, né, apenas aqueles, não é, que efetivamente, né, serão rotulados enquanto tais. Né? De modo que eu não tenho dúvida, se nós adotássemos esse critério, que parece ser mais razoável, mais adequado, né, de você considerar a minoridade penal nos casos individuais, observando o indivíduo, né? Quem é o indivíduo, né? Se ele tem capacidade de entendimento em relação ao seu comportamento, se ele tem capacidade de autodeterminação, eu não tenho dúvida, né, que os clientes do sistema, nesse caso, seriam os mesmos de sempre. Né? Evidentemente que um rapaz de classe média, né, bem defendido, adequadamente defendido, né, certo? Branquinho, cheiroso, né? Com quem o magistrado ia se identificar. Né? Eu tenho a impressão que esse jovem estudou com meu filho no Colégio São Luís, no primário. Ah, não, ele é primo daquele amigo meu, coisa e tal. Isso inconscientemente, sabe? Isso é um processo inconsciente, né? Certo? Eu não tenho dúvidas, né, que o nível de vulnerabilidade de pessoas assim, né, privilegiadas em relação ao sistema penal, faria com que, né, dificilmente, né, a elas fosse atribuída a imputabilidade penal, a condição de imputável. Né? Ao contrário, né, aqueles desfavorecidos socialmente, né, teriam uma chance, né, uma chance muito maior de serem apanhados, né, como criminosos, né, na garra do sistema, nas garras do sistema. Portanto, essa é a primeira razão pela qual eu acho que não se deve mexer, né, na maioridade penal. Né? O critério deve ser o mesmo, deve permanecer nos 18 anos. Em segundo lugar, existe outra razão, Cleiton. Me desculpe aqui o fato de eu estar me alongando, talvez, excessivamente, né, na resposta à sua pergunta. Né? Mas a ideia de que o menor infrator, né, não sofre uma punição, ela é equivocada. Do ponto de vista teórico, de fato, né, o menor infrator não comete crime, né, a ele é aplicado a medida socioeducativa. Aí, veja, nos casos mais graves, né, certo? O que, é que vai acontecer? Essa medida socioeducativa, né, é um internamento. Né, e nada mais é, na realidade, do que uma prisão, né, uma pena de reclusão em regime fechado, ainda por cima. Né. Não me parece que seja um tratamento mais
suave, né, do que aquele destinado aos maiores infratores, né, na realidade. Né? Você pega, por exemplo, um rapaz de 15 anos, né, que comete um homicídio. Né? Você imagina, 3 anos de internamento na unidade, esqueci até o nome atualmente, de adolescentes, infratores. Né, que No FEBEM, em São Paulo, a Fundação Casa, né? Porque muda muito esses nomes, mas são 3 anos, né, disso aí. Né? Você imagine um adulto maior de 18 anos que pratica um homicídio simples. Né? Circunstâncias judiciais favoráveis a ele, tudo favorável a ele, etc. 6 anos, né, de reclusão em regime semiaberto, no início de cumprimento da pena. Né? Com um determinado percentual, que antigamente era 1/6, né, porque não se trata de crime hediondo, né, hoje em dia a escala é maior, eu ainda não decorei, apesar de sobre isso esse semestre, não é? Na realidade, o que você tem? Em pouco tempo, esse indivíduo está no regime aberto. Né? E é um imputável. Quer dizer, essa ideia, né, de que se quer, não é, realmente, é punição, né, para o adolescente infrator, essa punição já existe do ponto de vista prático. Né? Esse é o segundo motivo pelo qual eu acho que não se deve mexer, não se deve tocar na maioridade penal. Na realidade. O senhor acha que durante esse governo, pelo menos eu tenho notado um pouco, o aumento da violência, assim, que a violência como se ela tivesse sido, ficou mais exacerbada, ficou mais forte durante esse governo. A questão da arminha, da publicação, de ficar o tempo todo falando bandido, bandido bom, bandido morto. O senhor acha que a violência realmente ela tem aumentado ou isso foi só uma visão minha? Ou a questão assim, na realidade, é uma coisa muito importante quando a gente trabalha com penal, mas sobretudo com criminologia, né, sociologia criminal, é a gente diferenciar a sensação que a gente tem, né, em relação a certos fenômenos, né, que envolvem o crime e a realidade. Né? Isso é muito... o que eu tenho observado desde sempre, né, é uma sensação sempre crescente por parte da população de que a criminalidade violenta, né, tem aumentado. Né? Eu acho que a sua pergunta gira em torno da criminalidade violenta, né? Isso, é isso. Da violência assim, mais difusa entre as pessoas, né? A agressividade. Isso, A criminalidade, né? Pois bem, mas os dados infirmam essa sensação, eles não confirmam, né, essa sensação de que a criminalidade violenta tem aumentado. Veja, qual a realidade dos dados oficiais no Brasil que nós temos em relação a homicídios? Né? Vamos pensar só em termos de homicídio, que é um crime padrão, né? E historicamente ele sempre é mais bem medido, né? Os níveis de criminalidade violenta, né? Pensando em termos de homicídios dolosos. Né? Esses dados a gente só começa a tê-los mais ou menos em meados dos anos 90, né? Na realidade. O que é que a gente observa a partir da frequência? Que a partir do início do século, a criminalidade violenta no Brasil, eu estou me referindo a homicídios dolosos, fundamentalmente elas têm se mantido constante. Né? A tendência, na realidade, mais geral, de longo prazo, tem sido uma diminuição leve. Né? É claro que, nesse meio tempo, que a gente observa alguns repiquezinhos para cima e para baixo, percebe? Mas nada que altere esse percurso, né, no que diz respeito à criminalidade. Ela tem se mantido constante. Né? Agora, por exemplo, na pandemia, né, nós tivemos, eu não me recordo agora em que ano, e que tivemos uma queda sensível, né, da quantidade de homicídios dolosos. Né? É fácil, se você chegar em casa, se quiser dar uma olhada, dá para você ver esses mapas da violência na realidade. Hoje em dia tem acesso fácil. O que é que você vai pensar? O fenômeno mais interessante que nós tivemos nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, em relação à criminalidade violenta no Brasil, é o seguinte, é como se a gente tivesse colocado um mapa do Brasil de cabeça para baixo, sabe, Natália? Por exemplo, nos anos 90,
nós tínhamos índices maiores de criminalidade violenta no centro-sul do país e índices menores no norte e nordeste, né? Ao longo desses 20 anos, nós colocamos o mapa para baixo. No centro-sul, a criminalidade caiu, criminalidade violenta, e no norte e nordeste, a criminalidade subiu, na realidade, né? O número de homicídios, né? De homicídios dolosos. É bem interessante isso aí, né? Quais as causas? Isso é uma discussão amplíssima. Eu passaria a noite aqui discutindo hipóteses, né? Porque são hipóteses, na realidade. A gente não pode asseverar com certeza o que aconteceu. Mas não tem aumentado a criminalidade violenta. O que aumenta é a sensação, né, que a gente tem, né? Agora, é claro, eu estou dizendo para você, a criminalidade violenta não tem aumentado ao longo desses 20 anos, de forma constante. Agora, veja, o patamar já é bastante alto, né? Eu dizer que ela não tem aumentado, né, não significa só que a gente não precisa estar apavorado, porque ficou pior do que estava, mas já era muito ruim, porque nós temos patamares muito elevados, né? A criminalidade violenta, a quantidade de homicídios é um escândalo no Brasil, né? O Brasil realmente é um dos países mais violentos do mundo, né? Certo? Felizmente, né, os níveis de criminalidade violenta não aumentaram, mas, em compensação, também não se reduziram significativamente, né? Ou seja, se mantiveram em patamares altos. Okay? Eu acho também que essa sensação que a gente tem é muito também da internet. Como a gente fica muito na internet, o que acontece? A gente vê muito comentário assim, esse era para acontecer isso com ele mesmo, era para ter morrido mesmo, ou era para matar. Então, aquela sensação de que como se todo mundo quisesse a mesma coisa. Eu acho que talvez essa sensação do aumento também se dá isso, ao mundo da internet, de a gente estar sempre ligado, estar sempre vendo o que cada pessoa pensa, e é como se todos pensassem a mesma coisa, mas não sei se não tem coragem de fazer, não sei, eu sei que a sensação é que mostra, é que todo mundo como se tivesse o mesmo pensamento, pelo menos assim, né, os que eu vejo, né, algumas coisas que eu vejo. Não, veja, eu acho que você tem muita razão no que você está dizendo, né? Eu acho que hoje em dia a internet influencia demais, né? As nossas vidas, as nossas reações, né? Isso tudo. E o Brasil, de fato, é um país violento, né? E a população brasileira é terrível, né? Eu admito isso. Mas a população brasileira como um todo também é uma população violenta. O povo brasileiro é um povo muito violento, né? Extremamente violento. Isso é algo perceptível, né? Pela própria maneira de ser, né? A própria maneira de tratar as outras pessoas, percebe? Uma coisa que eu observo muito aqui no Brasil, pode parecer pouco, mas como você chega numa lanchonete, na McDonald's, coisa e tal, você olha assim, me dá isso aí. Muito difícil, né? Você ouvir alguém dizer, me dá aquela batata, né? Me dá aquele hambúrguer, né? Você não, por favor, é uma coisa dificílima, né? Por favor, me dê. É uma coisa dificílima, né? Quer dizer, as próprias relações pessoais aqui no Brasil são impregnadas, né, de muita violência, né? Nós falamos alto, né? Nós somos agressivos na maneira de falar, né? Bastante, né? E em relação à questão da criminalidade, nós somos extremamente agressivos, né? São pessoas extremamente agressivas. Não é à toa que nós temos uma polícia extremamente violenta, por exemplo, né? Porque o povo é violento, né? A população é violenta, né? Na realidade, né? Enfim, infelizmente essa é a verdade. Agora, né? Se nós temos algo a nos deixar mais tranquilos, né? É que no que diz respeito à criminalidade comum, homicídios, coisa e tal, o fato, por exemplo, do presidente da República ser um fã das armas, né, do armamento, né, e apoiar a polícia em todas as suas circunstâncias, né, isso aparentemente não está gerando, né, um maior número de mortes na sociedade, né, na realidade. Não parece ter influência suficiente, né, para aumentar, né, o número de homicídios, de crimes violentos, né, na sociedade brasileira. Me parece que outros fatores pesam bem mais, né, do que isso. Cleiton? Bolsonaro gosta de dizer, com muito orgulho, que ele acabou com a Lava Jato porque não tem corrupção no governo dele. O senhor, como liberal, um ser pensante, uma pessoa inteligente,
apesar de eu também ser liberal, ser conservador, mas a gente é inteligente, a gente pensa, tem uma coisa aqui dentro. Como é que a gente escuta isso e acredita nisso? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que dizer em relação à corrupção, né, é que a corrupção é universal, né, na realidade, né? Ela está presente em todas as épocas, né, em todos os lugares, né? Ela não é privativa, né, do governo, prerrogativa, né, do governo A ou do governo B, né, na realidade. É claro que, ao longo do tempo, o significado, o sentido social da corrupção, né, variou, né, bastante. É normal isso aí, né, o significado social de alguns comportamentos, né, desviados, né, se modifica durante o tempo. Mas aqui mesmo no Brasil, né, a corrupção não foi nem inventada pelo governo Bolsonaro, nem pelo governo Lula, e tampouco pelos governos militares, né, na realidade. Né? A corrupção é um fenômeno social antigo e que, por uma série de razões, ela me parece adquirir uma fisionomia especialmente grave, né, aqui no Brasil. O que acontece é o seguinte, né? Por vezes, os casos de corrupção eles não são identificados, não é, no governo enquanto, não é, esse governo ainda não acabou. Isso também é um fato. Não é? Ou seja, por vezes, nós só vamos identificar determinados casos de corrupção, não é, nos governos seguintes. Não é? Isso é muito comum. Não é? Em termos de Bolsonaro, né, do governo Bolsonaro, alguma coisa assim, o fato que parece ter chamado mais atenção até agora é o famoso caso das rachadinhas, né? Que é uma coisa vergonhosa. É uma prática antiga, né, na realidade. Nós sabemos, né? Nossa, isso aí desde que eu me conheço por gente, né, eu ouço falar em rachadinha. Né? Não é à toa que as verbas destinadas aos gabinetes parlamentares em Brasília, né, são as verbas vultosas, né, para pagamento de assessores, são verbas muito vultosas, né, e essa prática da rachadinha é uma prática realmente disseminada. Há parlamentares que não se dedicam a esse estratagema, né, para obter mais dinheiro com isso, existem, né, mas a quantidade é muito grande, né, de parlamentares envolvidos com a rachadinha. Agora, no Rio de Janeiro mesmo, nessa investigação envolvendo o filho do presidente Bolsonaro, nós sabemos que a quantidade de parlamentares que estavam sendo investigados é bem maior. Né? Né? O tipo de comportamento que, do ponto de vista mais geral, corrupção, vamos chamar de corrupção, num sentido bem amplo, não no sentido técnico, né? Digamos assim, é um tipo de corrupção, digamos assim, de baixo escalão mesmo. Bem parecido, né, com a fisionomia, né, do atual presidente da República, né? Aquela coisa de baixo escalão, né? De realmente não é aquela, pelo menos o que a gente sabe até agora do governo. Pode parecer um grande escândalo, né? Depois que o governo dele se encerre, mas não é aquela corrupção amplíssima, né? Sistêmica, né? Altamente sofisticada, né? Como a gente viu nos governos do Partido dos Trabalhadores. Né? Ali é coisa séria, né? Muito bem organizada, né? Sistêmica. Né? Essa que é a verdade. Né? A palavra sistêmica se aplica perfeitamente. Até agora a gente só viu corrupção de pobre, na realidade, nesse governo, de baixo clero. Né? Pode ser que apareça alguma coisa realmente muito grande no futuro, né? Quando esse governo acabar, etc. Pode excluir essa possibilidade. Por quê? Porque o sistema político brasileiro, realmente, ele é muito favorável à corrupção. Né? Ele facilita demais a corrupção. Veja, se a gente observar direitinho, eu não estou dando aqui o peso das responsabilidades individuais, por favor, de forma alguma, né? Na realidade. Mas só chamando a atenção para esses aspectos do sistema político brasileiro, né, que realmente favorecem. Veja, o que é que nós temos no nosso Congresso Nacional? Né? Um sistema proporcional, né, de lista aberta para eleição de deputados. Né? Isso é um convite à corrupção, Cleiton. Imagine você disputar, não é,
uma cadeira de deputado, por exemplo, né, com outros concorrentes, né, certo? Disputar eleitores de todo o Estado para se eleger com os concorrentes. Imagine o custo de uma campanha dessa. Né? Quer dizer, um sistema de lista aberta, proporcional, né, como esse, é um convite à corrupção, porque você tem que mobilizar muito dinheiro, né? Muito dinheiro mesmo. Né? E não só aquele dinheiro daquelas emendas, como é o do orçamento fantasma, né? Aquela coisa toda, não, a quantidade de dinheiro absurda, né? Imoral que nós temos hoje, né? Nos fundos partidários, mas é mobilizar dinheiro da corrupção mesmo, né? Para você distribuir entre os parlamentares, porque a eleição deles é cara, né? Diferentemente do que ocorria se nós tivéssemos um sistema, por exemplo, de voto distrital, né? Você fizesse campanha no distrito X, por exemplo, né? Considerando a população, a zona eleitoral, as zonas eleitorais correspondentes a Paulista, o distrito de Paulista, elegeria um deputado federal, né? Né? Gastaria o dinheiro na campanha, etc., só em Paulista, né? E não em todo o estado de Pernambuco. Em segundo lugar, o problema da enorme quantidade de partidos políticos que nós temos. Né? Isso é um convite à corrupção também. Né? Nós temos um Congresso altamente fragmentado. Né? A força da fragmentação do Congresso, né, é que existe o chamado presidencialismo de coalizão, né, mencionado por Sérgio Abranches. Né? Ou seja, para você contar com a maioria, você tem que fazer um esforço muito grande. Isso é um convite à corrupção. Você garantir essas maiorias, na realidade, não é? Você termina, não é? Você termina, na realidade, não é, instalando, não é, sistemas altamente corruptos destinados a pagar, por exemplo, mensalões aos parlamentares, né, esse tipo de coisa. O terceiro fator que eu acho importante é a impunidade, né? A impunidade. Nosso sistema político, né? Os integrantes do nosso sistema político, eles têm certeza da impunidade, né? Quando eles praticam a corrupção, quando eles mergulham nesse tipo de criminalidade, eles têm absoluta certeza, né, que eles ficarão impunes. Quanto mais poderoso ele for, né, maior a certeza de impunidade. O sistema os protege, na realidade. Né? O sistema político os protege completamente. Né? Como a gente viu na Lava Jato, né? Na realidade, né? O sistema termina se fechando, se protegendo de tal maneira, né, que, né, ao final e ao cabo, né, as consequências da Lava Jato não chegam a produzir os efeitos positivos, né, que a gente podia esperar, na realidade. Né? Enfim, né, o problema da corrupção, na minha opinião, está ligado a esses três fatores, né, imediatos. Existem fatores mais remotos, né? O patrimonialismo, a cultura de desigualdade no país, mas são fatores mais remotos. Né? Os mais imediatos seriam isso. Professor, o senhor, como ex-membro do Ministério Público, e como é que o senhor está vendo a gestão de Augusto Aras, né? Será que nós temos oficialmente ali, colocado por Bolsonaro, um arquivador-geral da República? Veja, o que acontece com o Ministério Público da União, né? E não sei se vocês sabem, mas Augusto Aras ele não é apenas chefe, né, do Ministério Público Federal, né, mas ele é o chefe do Ministério Público da União, ou seja, todos os ramos, né, do Ministério Público, incluindo, né, o Ministério Público Militar. Né. Nós temos um problema, me parece, de fundo em relação e de respeito ao processo de escolha dos procuradores gerais. Né. Os procuradores gerais são escolhidos pelo presidente da República, né? E essa escolha ela é referendada, na realidade, pelo Senado, né, federal. Né? Não é o ideal, naturalmente. Se um procurador da República ele é indicado pelo presidente da República, né, mesmo sendo essa escolha sendo chancelada pelo Senado federal, de um modo ou de outro, né, ele mantém um vínculo, né, com aquela pessoa que me indicou, que é o presidente da República. Veja, eu não estou sugerindo que isso seja algo automático, sabe, Cleiton? Eu não estou dizendo que pelo fato do procurador-geral X ter sido escolhido pelo presidente da República Y, né, ele vai ser um serviçal daquele presidente da República. Ele vai atender exclusivamente os interesses daquele presidente da República. Não é assim que ocorre, né? Porque ele vai ser
vai liderar uma instituição, né? As instituições pensam, na realidade, né? Se nós observarmos direitinho, né? Existe pressão, né, intrainstitucional em torno da atuação do Procurador-Geral da República, de maneira que ele sofre também uma série de constrangimentos de natureza política no interior da sua própria instituição, não é? Enfim, ele não é apenas, digamos assim, uma correia de transmissão, digamos assim, da vontade do presidente da República, mas, bem ou mal, está ligado ao presidente da República. Qual seria o ideal, na minha opinião? Que o Procurador-Geral da República fosse efetivamente eleito, não é, pelos seus pares, não é? Eu acho que essa é a melhor maneira, né, de você assegurar a autonomia. Nós poderíamos também prever alguma forma de impeachment, né, envolvendo, inclusive, o Congresso Nacional, certo? A própria categoria, o Congresso Nacional, um sistema sofisticado relacionado ao impeachment, né, um tipo de recall em relação ao Procurador-Geral da República. Mas, do meu ponto de vista, para que nós tenhamos uma atuação totalmente autônoma, sem nenhum tipo de constrangimento, não é? Ele não deveria ser indicado pelo presidente da República, né? Ele deveria ser escolhido por seus pares, né? Na realidade. O que acontece com Aras, na realidade? Né? Ele, de alguma forma, ele se equilibra na corda bamba. Né? A gente tem observado nas últimas semanas, né? Ele se equilibra na corda bamba. Né? De um lado, ele tem o presidente da República, que o indicou. Né? Do outro lado, ele tem a categoria, ele precisa do respaldo da categoria. Né? Você não consegue ser um procurador-geral da República com um mínimo de respeitabilidade se você não for respeitado pelos seus pares, né? Que lhe pressionam, né, nos conselhos o tempo inteiro, né, etc. Por sinal, nós tivemos esse episódio terrível nessa semana, não é? É total nosso, pelo amor de Deus, né? Criticar o Procurador-Geral da República e levar uma bolachada é complicada. Não é? Ou seja, tem a categoria, tem o presidente da República e tem o STF também. Né? A gente observa que ele se equilibra entre essas três instâncias, né? E isso, por vezes, é bastante complicado. Né? Não é uma tarefa fácil. Eu não gostaria, né, de estar no lugar do procurador, né, Augusto Aras, porque ele está vivendo, na realidade, momentos muito complicados, momentos dificílimos, né, na realidade. Mas isso ocorre, em certa medida também, sabe, Cleiton, com todo procurador-geral da República. Porque, em última análise, ao final e ao cabo, ele tem que ter um bom relacionamento com o STF, um bom relacionamento com a sua categoria, e, de alguma forma, ele está vinculado também quer dizer, ele não é uma mera correia de transmissão. Né? Por exemplo, o Rodrigo Janot. Rodrigo Janot é um homem de esquerda, né? De ideia de esquerda, sempre foi. Né? A pouca convivência que eu tive com ele, coisa e tal, dá para você perceber que ele era um homem de esquerda, né? Na realidade. E, do meu ponto de vista, ele foi um excelente procurador-geral da República, muito correto, etc., né? O tempo todo. Né? Teve uma postura sempre muito direita, muito correta. Né? Parece ser um homem correto. É difícil, também não é fácil essa posição do procurador-geral da República, justamente por conta dessas injunções, né, relacionadas ao desempenho do cargo. Quem não gostava muito de Janot era Gilmar Mendes, né? Aquela ideia dele pensar em entrar lá e dar um tiro nele, ele não ficou muito simpático. Veja, Gilmar Mendes, ele não sei por que isso, né? Isso é algo que eu percebo, mas não sei o porquê. Ele não é simpático ao Ministério Público, né? Ele não é uma pessoa simpática ao Ministério Público, o que é estranhíssimo, porque ele é originário do Ministério Público Federal. Ele é do mesmo concurso de salvo engano, pode ser que eu esteja enganado, mas, salvo engano, ele é do mesmo concurso de Rodrigo Janot, do Ministério Público Federal, para a Procuradoria da República. Né? Posteriormente, ele foi nomeado, né, por Fernando Henrique, advogado-geral da União, né, e, posteriormente, indicado por Fernando Henrique para o Supremo Tribunal Federal. Mas, por alguma razão, ele não é muito simpático, né, ao Ministério Público. Eu acho que é uma coisa muito... Não sei por quê, mas é uma sensação que eu tenho, na realidade, em relação ao ministro Gilmar Mendes. Só você perguntando a ele, pessoalmente, se isso é verdade ou não. Acho que ele vai negar, mas eu sinto isso. Né? Não há uma simpatia muito grande em relação ao Ministério
Eu só acho que faltou ali, quando o Augusto Aras chega e diz que vai acabar com as forças-tarefas da Lava Jato, corta a verba, corta aquelas forças Péssimo, especiais. né? Isso não pegou mal, não. Não teve uma O cara que de acontece é o anti-Lava seguinte, Jato para ele. o que acontece é o seguinte, né? No momento em que a Lava Jato, né, a Operação Lava Jato, e, em particular, a atuação do Ministério Público Federal, da Força Tarefa lá de Curitiba, né, e, em particular, a atuação dos juízes, dentre eles o mais importante, né, Sérgio Moro, na realidade, em relação à Lava Jato, né, se percebe, né, que é para valer, né, e existem lideranças políticas, né, porque vejam, foram 11 políticos condenados pela Lava Jato, né, políticos de grande calibre, né, o presidente Lula, o José Dirceu, Antônio Palocci, os tesoureiros do PT, Vacari, ou seja, políticos de personalidades de grande calibre. Né? No momento em que, digamos assim, a Lava Jato, na realidade, começa a mostrar ao que veio, inclusive com seus deixa de ser seus tentáculos, né? O Rio de Janeiro, né? Com o juiz, o Bretas, né? etc. Né? E no momento em que realmente pessoas da mais variada procedência dentro do espectro político, né, na realidade, se veem obrigadas a prestar contas, né, pelas suas condutas, né, na realidade, né, ao judiciário, percebe? Nesse momento o sistema reage. Né? O sistema reage, né, em todas as suas dimensões. Há uma reação forte, né, por parte, no nível dos partidos políticos, uma reação forte por parte dos partidos, do Partido dos Trabalhadores, né, que é o único partido organicamente preparado para uma reação, não é, desse tipo, né, uma reação de massa. Essa reação ocorre no Congresso Nacional, é impressionante. Né? De 2015 para cá, Cleiton, se você fizer um apanhado, né, eu cheguei a fazer um apanhado desse rapidamente, assim, de iniciativas do Congresso, né, para barrar, né, o trabalho feito pelo Judiciário e Ministério Público em relação à macrocorrupção, é espantoso. Todas as medidas adotadas, né, na realidade, foram nesse sentido, culminando com a famigerada lei de abuso de autoridade, né, que foi feita sob medida, na realidade, para intimidar, não existe outra palavra a ser utilizada, para intimidar a polícia, intimidar o Ministério Público e intimidar a magistratura. Essa foi a finalidade única, precípua da lei de abuso de autoridade. E antes disso, veja bem, um deputado, eu acho que foi o deputado Vadir Damus, aquele do Rio de Janeiro, salvo engano. Não sei se você sabe quem é. Ele foi presidente do OAB, eu acho, do Rio de Janeiro. Salvo engano, foi ele. Ele chegou a propor na Câmara dos Deputados, né, através de um projeto de lei, que as delações premiadas não pudessem ser feitas por pessoas que estivessem presas. Imagina que absurdo. Você só podia fazer delação bem premiada se você fosse réu num processo, se você estivesse solto. Não, vocês imaginem, né? Dá para imaginar a situação. Imagine uma pessoa que é vítima de sequestro, né? Extorsão mediante sequestro, praticado por vários sequestradores. Um deles foi preso. Né? Essa pessoa não pode fazer delação premiada, não é porque está preso. Você tem que a pessoa vai morrer ali no cárcere, né? Porque o indivíduo que pode fazer a delação premiada está preso. Né? Ele preso não pode fazer a delação. Vejam que absurdo. Ou seja, tudo que se pôde inventar em relação a isso foi inventado. Né? Ao mesmo tempo, o próprio sistema, né? O STF, por exemplo, né? Mudou completamente de postura. Né? Aliás, a gente já havia sentindo isso desde a morte, né, naquele acidente horrível do ministro Teori Zavascki, né? Era uma pessoa de uma seriedade assim extraordinária, né? Mas o próprio STF mudou o seu rumo, né? De repente começou a descobrir, né, que algumas daquelas ações, né, deviam tramitar na Justiça Eleitoral,
de repente se deu conta que a Justiça Federal de Curitiba, né, certo? O juízo, né, da de Curitiba era incompetente, né, para conhecer e processar os réus, né, nas ações relacionadas à Petrobras, né, etc. Quer dizer, e o Ministério Público também, né? O Ministério Público também, né? O Aras desarticulou completamente, né, a Lava Jato, na realidade. Né? É uma reação, no fundo, é uma reação conservadora, né? Bastante conservadora. Né? As coisas sempre são assim e devem continuar a ser assim. Cleiton, nós perdemos, né, uma das grandes oportunidades, né, que a Lava Jato nos ofereceu. Né? Nós perdemos, né, a oportunidade de nos tornarmos, enfim, né, uma república. Um país em que as pessoas, independentemente do seu status político, do seu status econômico, não é, pudessem ser responsabilizadas, não é, por crimes cometidos, né, contra a própria sociedade, como o caso da corrupção, lavagem de dinheiro, etc. Nós perdemos essa grande oportunidade histórica. Por que perdemos essa oportunidade histórica? Porque o sistema reagiu. Né? O sistema político, o sistema judicial reagiu. Né? E isso ocorreu também em relação no Ministério Público, como você colocou com de maneira muito acertada. Né? Isso ocorreu também no Ministério Público. Dentro do Ministério Público, né? E nós devemos isso especificamente ao presidente Bolsonaro, aí temos que reconhecer, né? Foi ele quem nomeou o Procurador-Geral da República, né? Na realidade. Né? Dentro do Ministério Público também se desencadeou uma reação em relação à Operação Lava Jato, né? Que reduziu bastante, né, o trabalho, né, até então realizado de maneira brilhante, né, pelo grupo de Curitiba, né, pelo grupo de trabalho em Curitiba. Perdemos uma grande oportunidade histórica e não vamos recuperá-la, não há a mínima possibilidade. Professor, diante das mensagens hackeadas de Dr. Dallagnol, do Sérgio Moro, baseado em que aquelas mensagens realmente não foram alteradas, o que é que o senhor acha ali do papel, da relação do juiz com o promotor? O senhor vai ser importante a sua opinião sobre os papéis. Essa pergunta, excelente essa pergunta, né? Tá bem, vamos falar sobre ilicitude, daquilo que foi divulgado, né, pelos hackers, nada daquilo. Vamos dar de barato, se tratam de diálogos verdadeiros, etc. Eu acompanhei com muita atenção todos aqueles diálogos, à medida que eles foram sendo despejados, né, na realidade, porque eles foram sendo soltados aos poucos para impactar, né, na realidade, para que tivesse um impacto, né, na realidade. E eles serviram muito, né, me parece, para que o sistema judicial reagisse em relação à Lava Jato. Eu acho que foi um pretexto excelente, né, para que o sistema reagisse em relação à Operação Lava Jato. Porque, veja bem, né, eu confesso a vocês que eu acompanhei aqueles diálogos na medida em que eles eram liberados, etc. Né? Eles foram liberados, eles foram repercutidos com muita intensidade pela mídia, né? Tanto pela mídia tradicional como pela mídia alternativa. Né? Havia, nesse momento, um interesse muito grande, né, em dar repercussão, né, e, de fato, era isso que deveria ser feito, na realidade, né, dar repercussão àqueles diálogos. Né? Mas eu confesso a você, Cleiton, eu confesso a você, Natália, que eu não enxerguei naqueles diálogos absolutamente nada que pudesse comprometer, né, a integridade da Operação Lava Jato. Nada. Todos aqueles diálogos que muitas vezes eram divulgados assim com muito alarde, né? E que, para um leigo, veja bem, para quem não tem experiência de fórum, da vida forense, né? O que é tratar com o juiz, o que é tratar com o Ministério Público, o que é tratar com os advogados,
algumas daquelas revelações, algumas daquelas transcrições, né? Principalmente quando aparece o Jornal Nacional, né? Tananana, aquela coisa toda, aquilo causa um impacto. Porque você diz, olha, alguma coisa tem de errado ali, né? Novas revelações sobre a Operação Lava Jato, né? Veja esse diálogo do Sérgio Moro com Deltan Dallagnol, coisa e tal. O leigo, né, vê aquilo ali, né, e vê aquilo ser anunciado daquela maneira, né, pela mídia, sobretudo pela mídia tradicional, né, ele não entende o que é aquilo, na realidade. Né? Ele diz o que alguma coisa está errada. Né? Isso leigo. Né? Tem alguma coisa errada. Né? Por ingenuidade, né? O que acontece? Né? O leigo ele dá uma, digamos assim, uma dimensão, né, àquilo que não tem, absolutamente não tem. Todos os diálogos que eu vi entre o juiz, né, Sérgio Moro, né, e o Ministério Público são diálogos absolutamente corriqueiros, diálogos que juízes mantêm com promotores no dia a dia. Não há conluio, não há nenhuma indicação de conluio. Né? Absolutamente nada. Né? Eu me espantei uma vez, eu cheguei no lugar, para você ter uma ideia, e o Ministério Público, eu acho que ele estava se referindo, num desses diálogos por WhatsApp, a um habeas corpus, não sei em favor de quem. Né? E parece que Moro dizia, eu era o contrário, alguma coisa do tipo. Vamos ver, né? O habeas corpus, na realidade, foi distribuído para não sei quem. Né? Certo? Vou distribuir para não sei... isso aí, ele não vai conceder. Fulaninho não vai. Né? Fulaninho não vai, porque ele não concede. Aí Dallagnol dizia algo do tipo, não vai, não sei o quê. Isso aí nós estamos garantidos, coisa e tal. Veja bem, isso é um diálogo normal. O Ministério Público requer, o que eu imagino de um diálogo desse, o Ministério Público requereu uma prisão preventiva, por exemplo, né? O juiz concedeu, a defesa, porque foram os réus mais bem defendidos do mundo em todos os tempos, os réus da Lava Jato, né? Pelos melhores advogados do Brasil, pelas melhores bancas de advogados do Brasil. O advogado não habeas corpus, né? Certo? E aquele que requereu e aquele que concedeu conversam a respeito e disse, olha, vamos conceder, mas eu acho que ele não vai conceder. Né? Isso é um diálogo normal. Né? Não conlui nada. São pessoas que, na realidade, né, tiveram influência em relação àquilo. Uma requereu, a outra concedeu, e estão querendo que o indivíduo, né, que se encontra em prisão provisória, seja mantido em prisão provisória. Né? E acreditam que o ministro do Supremo não vai conceder a ordem de habeas corpus. Qual o problema? Por um diálogo desse tipo, percebe? Diálogos que o juiz, né? ele não que trabalha, né, com o juiz de Ministério Público, né, não são pessoas isoladas entre si. Da mesma maneira que o advogado, né, frequenta o gabinete de juiz, diz, doutor, é o seguinte, o que é que eu faço em relação ao meu réu? Né? Certo? Meu réu está preso, coisa e tal. Né? Eu vou requerer, sei lá, né, a soltura do meu réu. Né? Ou então, veja, o caso do meu réu não é um caso de condenação, né? Examine, né, as provas dos autos, eu peço que o senhor examine com cuidado. Veja, esse tipo de contato, esse tipo de diálogo é absolutamente corriqueiro. Uhum. Mas o Supremo não considerou. O Supremo não considerou, não é? Porque a descoberta do Supremo, por exemplo, né, que a competência para processar e julgar, né, aqueles casos da Lava Jato não seria de Curitiba, né, na realidade, foi descoberta agora, no ano de 2020, salvo engano, só no ano de 2020, depois do Supremo ter afirmado N vezes que a competência era do juízo de Curitiba. Né? Ou seja, é o sistema reagindo, não é, contra a tentativa republicana, né, e absolutamente inédita no Brasil, né, de se responsabilizar os poderosos, né, pelos crimes que atentam, né, contra a sociedade brasileira. Né. É o sistema reagindo. Né. Esse é o sentido fundamental
brutal, né, do que aconteceu. Os diálogos são absolutamente inócuos. Eu me recordo que acompanhei tudo, eu desafio mostrar algum diálogo que seja minimamente comprometedor em relação a isso. Né? Quantas e quantas vezes o Ministério Público chega ao juiz antes de oferecer a denúncia e diz, doutor, olha, minha denúncia é essa. Né? O senhor vai receber? O juiz diz, olha, do jeito que está aqui com esses elementos aqui de prova que o senhor me trouxe, né? Eu não vou receber a denúncia. Né? Porque os requisitos do artigo 41, né? 77 do Código de Processo Penal Militar, na realidade, não estão atendidos. Né? Eu acho que é 41 ainda do Código de Processo Penal Comum. Não estão atendidos. Né? Aí o Ministério Público diz, então eu vou requerer uma quebra de sigilo bancário, né, para examinar isso aí, constatar na realidade, blá, 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 blá. O juiz diz, vá, requeira o sigilo bancário, então, certo? E aí, com as informações do sigilo bancário, eu examino. Veja, isso é um pão com manteiga do relacionamento de juízes, do relacionamento de juízes promotores, entre juízes e advogados. É um pão com manteiga. Percebe? A gente não pode esquecer, inclusive, eu não estou discutindo se isso é correto ou não. Né? Uhum. A gente só para recordar, né, o nosso direito processual penal, né, ele aceita a iniciativa probatória do juiz, inclusive. Eu acho até que não deveria, veja bem. Né? Mas eu acho que não deveria de lege ferenda, de lege lata. Né? O juiz pode ter iniciativa, né, em matéria de prova, né, inclusive. Percebe? Ou seja, aquilo ali, na realidade, aquelas gravações feitas aqueles diálogos, né, divulgados pelos hackers, aquele é um pretexto. Né? Aquele foi um pretexto utilizado pela mídia, né, na realidade, para desqualificar a Lava Jato. Né? Todos aqueles diálogos, tudo aquilo, está dentro, está no âmbito da normalidade, né, das relações entre Ministério Público e magistrados, né? Como estaria, né, no âmbito das relações, né, regulares, normais, entre magistrados e advogados, né, etc. Interessante é que a mesma esquerda, as mesmas pessoas que reclamam da relação de Moro com o Dallagnol, não acham estranho a Aécio ter ligado para Gilmar Mendes e nem Gilmar Mendes ter ido na casa do Michel Temer na época daquele problema lá com a JBS. Mesmo o pessoal acha que é isso aí super normal. Nem me falem nisso, senão daqui a pouco não sei o que pode acontecer com a gente, né? Porque as coisas estão aí no país. Não, mas é isso que eu quero dizer, né? Na realidade. Né? O que eu quero dizer é que determinado tipo de relação, né, na realidade, é característica do relacionamento entre membros do Ministério Público e juízes. Né? Advogados procuram também e trocam ideias, né, com os magistrados, na realidade, expõem seus problemas aos magistrados. Né? Os magistrados devem ouvi-los, inclusive, têm o dever de ouvi-los. Né? E por aí vai, né, na realidade. Ô, professor, qual é a sua opinião, agora polêmica do momento, né, desse ano, sempre tem, a questão de mensalidade nas universidades federais? O senhor é a favor, o senhor é contra? Não é porque colocaram outro dia. Veja, é uma questão complicada, né? Na realidade. Fundamentalmente, o que a gente tem em relação à questão das universidades federais. Eu estudei, né, em Universidade Federal, minha filha estudou em Universidade Federal, né, na realidade, eu estudei na Universidade Federal, meus irmãos estudaram todos, né, em Universidade Federal, todos eles na Universidade Federal de Pernambuco, né, etc. Mas veja, a universidade, na realidade, o ensino universitário, ele consagra, do meu ponto de vista, Cleiton, uma grande injustiça. Né? Que injustiça é essa? Né? As universidades federais são casas da classe média, fundamentalmente. Agora, com a política de cotas, isso mudou um pouco. Né? Nós temos um percentual, acho que é 50%, na Universidade Federal de Pernambuco, em que cotistas são agraciados, né, com as vagas. Né? Mas, fundamentalmente, né,
Eu só não diria que é um privilégio da classe média, porque eu não posso chamar de privilégio por algo que a classe média pagou, né? A classe média também pagou, né? A classe média, os impostos foram recolhidos, né, das pessoas de classe média, na realidade, né, de maneira que não é um privilégio as pessoas de classe média cursarem as universidades federais. Mas veja, a classe média no Brasil, Cleiton, é 16%. 84% do povo brasileiro é pobre. Pobre mesmo, e pobre, né, dentro dos limites, né, que a gente usa, né, a quantidade de salário, é pobre de verdade mesmo. Né? 16%, né, do povo brasileiro está na classe média. O que é que significa isso no Brasil? Uma renda familiar acima dos R$ 5.000, né? Coisa e tal, né? Ou seja, a quantidade de pobres é ainda maior, não é, do que parece, né, na realidade. O que é que a gente tem? A Universidade Federal de Pernambuco, 50% das vagas são destinadas à classe média. Né? Eu não me conformo com isso. Né? Se você realmente quer conceder uma oportunidade, né, de ascensão social às pessoas mais pobres, né, a Universidade Federal, né, as universidades públicas devem ser voltadas para essas pessoas, na realidade. Né? Porque a classe média, que já se sacrificou, eu concordo, né, para manter um filho em escola privada até os 17 anos de idade, na realidade, né? Eu sei que foi um sacrifício, não é? Mas também foi um privilégio, né? Você poder manter seus filhos em escola particular, né? Certo? Essas pessoas, acho que a classe média, na realidade, não é, deve continuar a estudar em escolas particulares para proporcionar maiores chances, né, às pessoas desfavorecidas, né, socialmente, que são, em termos relativos, aquelas que arcam com a maioria dos impostos. Né? Nós sabemos que a maior parte dos impostos no nosso país são impostos indiretos. Né? São impostos indiretos. E os impostos indiretos, eles recaem, sobretudo, sobre os mais pobres, ou seja, aqueles que recolhem mais impostos, né, na realidade, em termos relativos, que são as pessoas socialmente desfavorecidas, não é? Certo? Tem um acesso extremamente difícil às universidades públicas, né? Enquanto a classe média não. Qual a ideia que, na postagem que eu coloquei no Facebook, né? Qual a ideia do autor? É que a classe média pagasse também pelas escolas públicas. Né? Meu irmão falou comigo, coisa e tal, eu disse, mas pagar pelas escolas públicas, você acha que as universidades conseguem ser custeadas pelas mensalidades? Não, não conseguem ser custeadas, né? Mas já é uma contribuição. Né? Claro que as universidades públicas não conseguem ser custeadas por mensalidades. Né? O dinheiro público tem que ser invertido pesadamente nas universidades federais, mas com a contribuição, não é, das classes médias, etc., pelo menos, não é, o financiamento das despesas da universidade seria facilitado, né, na realidade. Né? A ideia é essa. Não sei, é complicado, né? Operacionalizar isso é muito complicado. O que eu sei, Cleiton, é o que não dá certo. Né? O que não dá certo é o FIES. Aí não dá certo, na realidade. Né? Não dá certo o governo despejar fundo perdido, não é, dinheiro na mão de pessoas que querem estudar javanês arcaico. Porque a sociedade, na realidade, não quer pessoas que falem, que conheçam o javanês arcaico, né? Na realidade. Ou seja, no FIES você distribui bolsas à vontade, dinheiro que nunca vai ser pago pelos mais pobres, para fazerem cursos, não é, que não vão dar retorno em termos de empregabilidade. Vão dar retorno. Vai fazer o quê? Vai vender miçanga depois de formado? Ou seja, as bolsas direcionadas aos mais pobres devem ser direcionadas a cursos, na realidade, que apresentem perspectivas, né, no que diz respeito à empregabilidade. Né? Cursos que, por exemplo, né, eu não ouço falar num curso, para mim, que seria muito importante numa especialização. E não estou falando aqui em causa própria, vou logo dizendo. Certo? Que é o cursos, por exemplo, de enfermagem com especialidade em cuidados com idosos. A população brasileira é cada vez mais idosa. A nossa pirâmide tinha forma de pirâmide mesmo nos anos 70, 80, hoje em dia, né? Ela é gordinha no meio. Base larga. É um peão. Daqui a pouco esse pessoal que está no meiozinho aqui vai estar lá em cima. Nós vamos ter uma pirâmide invertida aqui no Brasil, ou próximo disso. Né? Por exemplo,
O que nós precisamos? Cuidadores de idosos, uma mão de obra difícil, né? Enfermagem, ou seja, tem uma empregabilidade grande, né? Um curso como esse, mas o governo, né? na época de Dilma, né? Estava oferecendo bolsa de estudo, né? Pagando os estudos para quem quer estudar javanês arcaico, aí não tem condição, né? Pessoas desempregadas, quando concluem o curso, não têm condições de pagar, né? E o curso não dá o retorno social, né, que nós precisamos. Né? É uma pessoa formada que não vai dar o retorno, né, que deveria dar à sociedade. Né? Isso aí, eu acho que esse modelo a gente deve abandonar completamente, porque só serve para enriquecer os grandes grupos empresariais, né, que comercializam com o ensino. Só. Ponto. O que eu acho é que esse dinheiro deveria ficar na faculdade. Porque se for para Brasília, não volta. Sim. Então, deveria ficar na faculdade. O DCE teria direito ali de dizer onde é que deveria ser aplicado, a reitoria ia fazer as licitações necessárias, porque se for para Brasília, não volta. Mas eu sou a favor do pagamento. Cleiton, você acha que os estudantes são os melhores? Desde que fosse usado em Maracatu. Quando eu estudava, era Maracatu toda semana. Então, desde que fosse usado em Maracatu, ele pudesse ser usado na melhoria do elevador, do prédio. Era mesmo, de Maracatu. Maracatu era bom, viu? Maracatu. De filósofo de esquerda, aí, pelo amor de Deus. Maracatu era bom demais. Eu gostava, assistia todos os maracatus na faculdade. Eu gostava do Maracatu, sem problema. Mas eu queria saber que se fosse ter um culto evangélico, vocês deixavam também? Se fosse... Maracatu, o dia do culto evangélico, estava de boa. Mas se alguém falasse fazer um culto evangélico, ia ser confusão. Então você pode ter um Maracatu que tem um culto evangélico também. Não, o Maracatu eu gostava. Se fosse o culto evangélico, eu não iria assistir. Aliás, culto nenhum. Professor, agora, né, voltando para o tema político, diante aí do segundo turno, provavelmente Lula e Bolsonaro, né, que realmente é o apocalipse. Então, só acho que a terceira via ainda tem alguma chance de florescer. Não acho. Não acho. Eu acho que não há nem tempo para uma terceira via florescer, né? A incapacidade, né, do chamado, vamos chamar já centro democrático, pronto, uma bela expressão, né? A possibilidade do centro democrático florescer, né, nesse curto espaço de tempo, não existe, né? A incapacidade, inclusive, né, dessas forças políticas, né, que estão no centro, né, do espectro político se organizarem, né, e se consertarem, né, para ter um candidato, né, a incapacidade é muito grande, né, na realidade. E as forças e a polarização estão ocorrendo no mundo inteiro, né? Isso é um fato, né? Então, o mundo está muito polarizado, né? Na época dos populismos, né? Do populismo de direita, do populismo de esquerda. Parece que realmente os populismos realmente ganharam os corações e mentes, né, das pessoas. A gente está vendo isso em todos os países, né, na realidade. Até nos Estados Unidos, né, em todos os países. Eu acho que dessa realidade a gente não vai escapar. Né? É rezar, eu vou rezar muito, na realidade, como sempre faço. Né? Rezar muito para que o pior não aconteça, né, em nosso país, porque as perspectivas realmente são muito, do meu ponto de vista, são muito complicadas, né, na realidade. Na última eleição, votei nulo, né? Eu achei libertador. Foi a primeira vez que eu votei nulo para presidente. Eu acho que foi a primeira vez, não tenho certeza. Porque, Cleiton, eu nunca votei em segundo turno no candidato de minha predileção. Nunca. Já votei em primeiro turno em candidato de predileção. Mas em segundo turno, nunca tive essa oportunidade de votar. Eu sempre fui daquele tipo, sabe como é? Vamos escolher o mal menor. Mas eu sempre me dei muito mal com essa filosofia de vida. Essa coisa de escolher o mal menor, sempre foi uma catástrofe, né? De maneira que, de um tempo para cá, eu abandonei isso aí. Eu realmente, né, vou lá, compareço, né? Eu sou um republicano convicto, né? De maneira que eu vou, compareço, né, para dar minha opinião, coisa e tal. Mas na última eleição eu votei nulo, não tenho condição de votar. Não é?
E também vou ter condição de votar nos dois favoritos, né? Os dois estão na frente. Não tem. Né? Politicamente, para mim é impossível isso. Né? Seria, eu estaria me violentando demais, né? Se fizesse algo desse tipo. Não vai acontecer. Né? O pessoal diz que a saída para o Brasil é o aeroporto, né? Mas veja só, o que a gente vê cada vez mais é isso, né? Eu também, eu vou votar nulo para poder manter a coerência. Porque eu passei tanto tempo metendo pau nos dois, e se eu de repente mudar para um lado, você não votou em fulano? Então, para manter a coerência, eu vou fazer isso. Eu vou votar Mas literalmente é isso mesmo, a saída do aeroporto, né? Basta observar a quantidade de jovens, né? E tem deixado o Brasil, não é, nas últimas décadas, é uma quantidade imensa, né? Quantidade de imigrantes, né, de brasileiros que estão no exterior. Qual a família nos Estados Unidos no exterior hoje em dia, né? Eu não conheço nenhuma família que não tem um parente morando na Europa ou nos Estados Unidos, ou Canadá também. Nossa, eu conheço muita gente mesmo, né? Minha família mesmo também. Tem várias pessoas. Porque não tem perspectiva. Né? É um país, infelizmente, é um país horrível, né? Chegar à minha idade, né, dizendo esse tipo de coisa, né? Porque eu já acreditei que pudesse ser diferente em algum momento, né? Mas não há perspectiva. E quando você observa o discurso dos candidatos, é uma coisa, é de arrepiar, na realidade. Né? É de arrepiar. Bolsonaro, né? Presidente da República, né? Uma Bolsonaro é muita intimidade. O presidente da República, não é, na realidade, não fala coisa com coisa. Né? Nada que seja relevante, né, em termos de governo. O ex-presidente Lula, quando fala, é uma tragédia. Ele fala coisas terríveis. Né? É uma verdadeira tragédia. Quando ele abre a boca, né, é de arrepiar. Né? E as pessoas passando panos quentes. Né? Isso é que é mais extraordinário. Né? Todo mundo, inclusive a burguesia, né, nacional, o autoempresariado e coisa e tal. Não é possível. É incrível a incapacidade desse povo, né, em se articular para oferecer uma alternativa, né, para o Brasil. Porque deixarem chegar até a situação que a gente se encontra realmente é lamentável. Né? É lamentável. Eu acho que é um dos piores momentos, né, da vida política brasileira que nós estamos enfrentando. Um momento muito ruim mesmo. Né? Eu sou muito pessimista em relação a isso. Né? Bastante. Eu acho que no primeiro turno aí tem alternativas, a esquerda e a direita, né? Vocês não, é porque você é de direita, porque você é de esquerda, não. Eu acho que tem alternativas de esquerda boa, melhor que a do Lula, e a de direita, né? Eu acho até engraçado uma fala de Dallagnol, na entrevista dele, que ele disse que está lutando para botar 200 parlamentares lá, e ele disse que pode votar no PSOL, porque ele acha que o PSOL, pelo menos na pauta ética, eles são muito coerentes. Porque todas essas pautas aí para desmanchar, para enfraquecer o Ministério Público. Vai votar com o PSOL aonde? Para quê? Para o governo do Rio, é isso? É nesse novo Congresso que ele quer formar pelo menos 200 parlamentares honestos, entre aspas, que ele achava que você podia votar até no pessoal do PSOL. Porque ele acha assim que, eu, por exemplo, eu gosto muito de Marcelo Freixo. Eu tenho meus problemas ideológicos, talvez com o Freixo, mas ele honestidade, acho que é uma pessoa honesta. A questão é a seguinte, você também tem que ver... Então, a alternativa da esquerda também. Mas assim, o fato de você ser um candidato honesto, né, do meu ponto de vista, isso é assim... É o mínimo, né? É o mínimo, né? Na realidade, você tem que escolher também candidatos que se adequem, né, ao seu perfil ideológico, ou seja, as coisas que você acredita, né, na realidade. Né? Eu posso estar diante de candidatos muito honestos, né? Existe gente honesta, sem dúvida alguma, né? Inclusive no parlamento, né? Mas que não tem afinidade ideológica comigo. Não voto. Não tem condição de votar. Né? Assim como também não voto na pessoa, pode ser minha amiga, mas não tem afinidade ideológica comigo, vou votar. Né? Percebe? Essa é que é a questão. Um parlamentar do PSOL, candidato a deputado federal, ele pode ser honestíssimo. Né? Mas na Câmara dos Deputados, o que é que ele vai defender? Né? Vai ter auditoria da dívida.
vai defender a supressão do teto de gastos, né? Vai defender o fim da independência do Banco Central, esse tipo de coisa. Evidentemente que eu não posso votar no candidato, né, do PSOL, não vou votar nunca no candidato do PSOL, é sério o cúmulo da incoerência, né, na realidade. Professor, eu queria agradecer aqui mais obrigado, uma vez. Obrigado. Pela oportunidade. A satisfação foi minha, viu? Foi bom bater com você, né? Fazia tempo que eu não te via, né? E para mim foi uma satisfação muito grande, né? Na realidade, nesses tempos assim tão bicudos, tão estranhos, né? Conversar com gente conhecida é sempre uma satisfação, né? E Natália também, foi um prazer conhecê-la, viu, doutora? Realmente. Sucesso na sua vida profissional, né? Obrigada, professor. Tudo de bom, enfim. Professor, quais são as considerações finais, assim, o senhor daria para aquele jogo que está aqui, sexta-feira, 10 horas da noite, com aquele monte de vadimeco lá? E você tem certeza que você está me fazendo essa pergunta? Porque eu não quero deprimir ninguém, certo? Principalmente na sexta-feira à noite. Mas a magistratura é um bom salário. Assim, para nós da população, o magistrado ainda é visto ainda com aquele topo da carreira pública. Né? Então, veja, o que é que eu posso aconselhar? Estude, naturalmente. A pessoa estudar é sempre muito importante. Estudar sempre, né? Sempre, como eu estudo, né, até hoje, né? Eu não paro de estudar, né? Não só matéria jurídica, inclusive, né? Porque a matéria jurídica vai transformar, só a matéria jurídica vai transformar num profissional extremamente limitado, né? Um robozinho. Não adianta você ser um juiz, um robozinho, né? É capaz de fazer a dosimetria de acordo com as regras, sem atentar contra os tribunais. Se você não tem capacidade, não é, de analisar com seus próprios olhos, né? Com a sua experiência, né? Aquele caso que você está julgando, não adianta nada. Quer dizer, leiam muito, né? Estudem, mas leiam muito de forma geral, não é? Não se apavore com os insucessos, né? Os insucessos fazem parte, né? Como diz Maquiavel, né? O ser humano é isso, é 50% virtude, 50% fortuna, né? Às vezes você pega no batente, na realidade, mas a sorte não te ajuda, né? Algum dia pode sorrir para você, né? Na realidade, de maneira que não se apavore, siga em frente sempre, na realidade, não é? Com muita disciplina, muita vontade, na realidade, de atingir os seus objetivos. É isso que eu posso dizer para você.